Santa Gema Galgani viveu heroicamente no mundo da espiritualidade passionista. Se distinguiu pela sua singular devoção à Eucaristia e a Jesus crucificado. Os passionistas contemplam o amor imenso de Deus manifestado no crucificado que ressuscitou. Se comprometem através de um voto especial a promover a memória da paixão de Cristo. A espiritualidade da paixão e a história da mística Santa Gema é o assunto da roda de conversa dessa segunda-feira da Semana Santa. Aqui no estúdio está o padre Rodrigo Alves Ferreira, religioso passionista, assessor da Comissão Bíblico-Catequética do Regional Centro-Oeste da CNBB. Padre Rodrigo, bem-vindo. Obrigado. Também conectados conosco o padre Giovanni Cipriani, superior provincial da Congregação Passionista, está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Padre Giovanni. Boa tarde a todos. E também a irmã Maria José Campanharo, religiosa passionista. Irmã Maria José, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Bom, eu confesso que hoje nós estamos entre irmãos. E aqui porque nós redentoristas também temos uma forte ligação com a espiritualidade da paixão do Senhor, desde os primórdios de nossa fundação, nossos fundadores, que se assemelham e por que não dizer que as nossas espiritualidades vão se cruzando nesses pontos bonitos, da entrega do Redentor, daquele que abraça a sua cruz e oferece a paixão. Eu queria começar primeiro com o Padre Giovanni. Padre Giovanni, eu queria que o senhor fizesse uma memória. Quando a gente fala dos passionistas, dos missionários passionistas, de que grupo nós estamos falando? Quando nós falamos missionários passionistas, nós estamos falando da congregação passionista, que hoje está espalhada em 62 países. Ela nasceu na Itália, com um carisma particular, e no ano 1911 nós chegamos ao Brasil. No Paraná, em São Paulo. Depois continuamos espalhando-nos para o Brasil e hoje praticamente nós estamos quase em todos os estados do Brasil e somos duas províncias, não sei como dizer agora na linguagem mais civil ou política, nós chamamos província, dois grupos, com um respectivo superior provincial. A minha província é a província da Exaltação da Santa Cruz. Hoje nós estamos com província em Minas Gerais, em Espírito Santo, Goiás, Bahia. Assumimos no final de 2019 o santuário do Padre Pia Pina na Paraíba, na Diocese de Guarnabira, e abrimos também no ano 2016 uma comunidade missionária na Amazônia, no Acre, quase na divisa com a Bolívia. Perfeito. E eu queria falar com o Padre Rodrigo sobre essa moça que hoje nós celebramos, a padroeira da juventude, esse modelo de santidade para a juventude, como disse Pio XII, Santa Gema Galgani. Padre, é verdade que Santa Gema, ela não era uma religiosa, de votos, digamos, professos numa congregação. Mas ela se identifica em muito com a espiritualidade e a família passionista. Fala um pouco da história de Santa Gema e aonde a vida dela se cruza com a família e a espiritualidade passionista. Santa Gema nasceu na Itália, na região de Lucca, e desde muito pequena ela foi educada pelos pais, especialmente pela mãe, que se chamava Aurélia, na escola da Paixão de Jesus. Desde muito pequena, ela aprendeu as orações e pedia à mãe para falar para ela sobre Jesus crucificado. Na escola, ela se desempenhou muito em aprender as orações do ofício, se destacou com uma inteligência ímpar em rezar o ofício até em latim. Enquanto as outras crianças estavam brincando, ela estava procurando no ofício o nome de Jesus, isso com 4 anos de idade,
Então, desde pequena, ela esteve ligada a Jesus crucificado, pela formação familiar. Depois, em preparação para o jubileu de 1900, ela já tinha uma certa idade, quase seus 18 anos, ela conheceu os padres passionistas na preparação para esse jubileu. Nesse tempo, ela já tinha uma grande fama na região, né, de santidade, ela já era conhecida como uma moça extraordinária pelos sinais que a acompanhavam. E a partir daí, ela conheceu, né, a congregação, ela quis muito ser religiosa, passionista, ela também passou a ser dirigida espiritualmente por um padre, Padre Germano, que a acompanhou até os últimos dias de vida e foi seu biógrafo, o primeiro biógrafo de Gemma Galgani. Então, a partir daí, a relação dela com o carisma, com a congregação, se estreitou bastante, né? Perfeito. E quando a gente observa essa relação bonita que Santa Gemma teve, Irmã Maria José, como religiosa, como a senhora olha para essa relação entre a espiritualidade e a vida de uma jovem que buscou viver? Como que a sua consagração, mesmo que fora do convento, mas fazendo da sua casa, do lugar onde ela morava, quase que uma vida também conventual, uma vida de total oração e entrega a Jesus crucificado? Ela própria, em vários momentos, dizia que se achava desadaptada, desambientada da família, precisando de um espaço de maior interioridade, de maior harmonia para as suas necessidades espirituais e de convocação e invocação da própria espiritualidade. Eu vejo que a espiritualidade passionista, ela pode ser vivida em todos os lugares. Se ela não tinha saúde suficiente exigida pelo direito canônico para se consagrar formalmente em uma congregação, ela nem assim ela deixou de assumir esse dom de Deus, que era o chamado a viver a espiritualidade passionista, e foi um exemplo de mística e de atividade e de toda uma vivência concreta da paixão de Jesus, da espiritualidade passionista, entendendo, lendo o sofrimento dela, o sofrimento da família, o sofrimento do mundo à luz identificada, conformando a própria vida à paixão de Jesus. Perfeito. Padre Giovanni, nós estamos vivendo uma época... Sim? Queria destacar Claro. uma palavra que falou o Padre Rodrigo, não? O Padre Rodrigo falou: quem formou Gemma foi a mãe. Isso é muito importante, sobretudo no dia de hoje, porque a mãe tinha uma grande devoção a Nossa Senhora e a Jesus crucificado. A mãe, ela via em Jesus crucificado não apenas o sofrimento, mas via esse sofrimento que era uma resposta, podemos dizer assim, ou uma consequência do amor de Deus para conosco. Então a mãe, sempre olhando para Jesus crucificado, ela percebia o amor de Deus no rosto do Cristo crucificado. Deus nos ama até aceitar a morte do seu filho. Então Gemma começou a aprender tudo isso. E era bonito, não? Nós vemos também nas nossas igrejas, às vezes chega lá a criança e olha para uma imagem, aponta o dedo, e olha para a mãe, aponta o dedo para indicar: olha, lá está alguém, está Jesus. Então a Gemma aprendeu da mãe, sobretudo essa devoção, esse amor de Deus no Cristo crucificado. E precisa destacar também que Gemma era uma pessoa muito inteligente.
Ela tinha uma profunda intuição. Não esquecemos que Gemma, ela conhecia muito bem a língua francesa, ela entendia de pintura, de bordado, tinha uma voz maravilhosa, ela era também compositora, e além disso, ela era uma menina linda, linda, linda. No ano 2000, foi feito um concurso na Itália, não? Pedindo aos jovens para escolher a santa mais bonita. E quem ganhou foi Gemma Galgani. E eu acho interessantíssimo isso. Também, não? Impressionante como a santidade de Gemma não foi entendida na sua época. Tanto é porque esse foi um dos motivos que pelo qual ela não foi acolhida, aceita entre as monjas, porque consideravam ela uma histérica. Até hoje, os luqueses, os habitantes de Lucca, não têm muita devoção pela Santa Gemma, não. Tem mais fora devoção que dentro. É impressionante, porque somente um místico consegue entender fenômenos místicos. E quem entendeu os fenômenos místicos de Santa Gemma foi o padre Germani, que foi diretor espiritual, que era um santo também. Como hoje nós não entendemos, eu fico impressionado vendo como aqui no Brasil os jovens se apegam a Santa Gemma, gostam da espiritualidade de Santa Gemma. Eu penso que estamos entendendo mais nós hoje a espiritualidade de Santa Gemma que os seus contemporâneos. É muito interessante. O senhor falando, eu me lembrava aqui no início da conversa, falava com o padre Rodrigo, de que quando eu entrei para o seminário, eu tinha 13 para 14 anos, eu me correspondia com as irmãs de São Luís de Montes Belos e com a congregação das irmãs passionistas também que estava em Brasília. E falava da minha curiosidade e da minha devoção a Santa Gemma, justamente porque atraía os mais jovens por conta dessa diferença que tem diante do mundo atual, Padre Rodrigo, que nós buscamos sempre um conforto, fugimos do sofrimento, deixamos de lado tudo aquilo que pode vir a apresentar qualquer dificuldade, buscando facilidades. Como que Santa Gemma, amando o sofrimento, nos pode ensinar a aprender com a crucificação de Jesus? E aqui eu digo por quê. No caso de Santo Afonso, ele diz que se nos faltam livros, se nós não temos bibliotecas, que olhemos para a cruz, que é o maior livro de mística, de contemplação para todos nós. Eu acredito que o jovem busca sempre descobrir o sentido profundo da sua vida. Gemma Galgani também foi assim. E a vida dela, desde os primeiros anos, foi marcada pelo sofrimento. Morte da mãe, morte do pai, a família teve seus bens todos penhorados, ficou na mais tenra pobreza, miséria mesmo. Foi levada aos cuidados de uma tia em outro município, em outro lugar. Depois conseguiu voltar à sua casa na adolescência, ficar novamente junto dos seus, mesmo passando por dificuldades, por pobrezas muito grandes, por diversos tipos de sofrimento, né? Mas ela se apegou a Jesus crucificado. Ela percebeu que o sentido da sua vida estava ligado ao Cristo crucificado, que ele era a resposta que ela almejava, que ela queria descobrir na vida. Então isso a tornou mais próxima de Jesus e a levou a cultivar essa espiritualidade da entrega, da doação, do amor ao sofrimento e do esperar a resposta de Deus, né? Penso que Maria esperou a resposta de Deus. Gemma também soube esperar a resposta final de Deus na sua vida. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria que a irmã Maria José pudesse responder para nós como o exemplo de Santa Gemma inspira jovens para o caminho vocacional. Então, na volta do intervalo, a irmã Maria José responde essa perguntinha. É daqui a pouco.